A história de Lloyd começa com uma tragédia das pesadas. Quando ele ainda era criança, o Rei Demônio atacou e simplesmente varreu a sua cidade do mapa. Lloyd foi um dos poucos que sobrou, e uma maga de primeira linha chamada Merlin o encontrou logo depois. Ela tinha perdido alguém muito importante naquela mesma guerra, então tomou Lloyd sob seus cuidados e o criou como seu aprendiz. O método de ensino de Merlin era brutal desde o primeiro dia. Ela mostrava um feitiço de chama para ele e dizia que se ele não conseguisse conjurar fogo antes do pôr do sol, ficava sem jantar. Lloyd passou horas se batendo, mas quando finalmente arrancou uma chaminha do nada, foi orgulhoso mostrar para ela. Merlin não comemorou. Ela destruiu a autoconfiança dele na hora. Demonstrou uma versão absurdamente mais poderosa do mesmo feitiço e deixou bem claro que ele ainda estava longe de ser bom o suficiente. E aquilo virou a rotina dele. Não importava qual magia Lloyd aprendesse. Merlin sempre tratava como se fosse a coisa mais fraca do mundo. Ele copiou magia de água com uma facilidade impressionante, mas ela respondeu o esmagando com uma versão infinitamente mais potente. Certa vez, ele até fez uma estátua de gelo com a cara dela, e ela transformou aquilo em mais uma lição humilhante, controlando a estátua, prendendo ele dentro dela e declarando que ele ainda não tinha talento. Lloyd acreditava em cada palavra e continuava tentando com ainda mais força. Mesmo assim, Merlin não era fria o tempo todo. Num dia em que ela estava completamente destruída por ressaca, Lloyd a curou com magia. Ela o abraçou e agradeceu de verdade, com um calor que surpreendia vindo dela. Mas logo em seguida já estava arrastando ele para fora para continuar o treino. Era assim que ela funcionava. Rigorosa quase o tempo todo. Carinhosa só em lampejos rápidos e escondidos. Numa certa noite, Lloyd entrou no quarto de Merlin e a encontrou estudando um livro de magia antigo, com uma expressão perturbada. Quando ela deixou cair o livro, ele foi pegar. No instante em que sua mão tocou aquelas páginas, todo o conhecimento contido ali fluiu diretamente para a mente dele, e ele desmaiou. Merlin entrou em pânico, porque aquilo simplesmente não deveria ser possível. Lloyd tinha absorvido magia ancestral com um único toque, provando que ele carregava qualidades de alguém verdadeiramente especial, e isso a apavorou, porque a lembrava demais do passado. Enquanto Lloyd dormia, ela selou aquele conhecimento proibido dentro dele com um feitiço gravado na testa. Fez isso para impedir que ele fosse atrás de poderes perigosos. Depois disso, começou a direcionar o treinamento dele para magia de suporte, guiando-o para se tornar um mago branco, alguém cujo papel era ajudar os outros em vez de estar na linha de frente. Ela ensinou cura, feitiços de restauração, como fazer coisas voltarem a crescer. Mas sempre que magia ancestral aparecia no assunto, Merlin descartava na hora, dizendo que não havia motivo para estudar algo que havia sumido do mundo faz tempo. Lloyd aceitava sem questionar e continuava aprendendo o que ela escolhia ensinar. Com o passar dos anos, as lições de Merlin continuaram no mesmo nível de extremismo. Num belo dia, ela o levou fundo dentro de uma floresta repleta de monstros, deixou ele lá com uma faca e deu ordens para ele encontrar o próprio caminho de volta em uma semana. Lloyd ficou apavorado. Mal escapou de um ataque de uma fera logo de cara, e rapidamente percebeu que a magia que tinha até ali não era feita para combate. Então, em vez de sair brigando com cada coisa que aparecia, ele focou em sobreviver. Usou os próprios sentidos para descobrir a direção de casa, amadureceu frutas para ter comida e passou as noites criando novos feitiços para se mover mais rápido e continuar vivo. Situação atrás de situação perigosa, ele foi seguindo sozinho. Numa delas, uma aranha gigante quase o pegou, mas uma magia de velocidade que ele mesmo tinha desenvolvido no desespero total o salvou. Quando finalmente chegou em casa, colapsou de exaustão bem na porta. Com o tempo, Lloyd foi crescendo e ficando cada vez mais curioso sobre a vida lá fora. Aquela curiosidade foi se intensificando depois que ele achou uma revista sobre uma cidade próxima. Merlin também tinha mudado nesse período. Ela não ficava mais o tempo todo empurrando ele em treinos básicos. Em vez disso, passou a puxar ele para intermináveis experimentos mágicos, acordando-o em horas aleatórias e obrigando-o a ficar acordado noite adentro, ajudando com novas ideias. No limite, Lloyd simplesmente foi embora em silêncio para ver o mundo por conta própria. Na manhã seguinte, quando Merlin encontrou o quarto vazio, viu a revista e entendeu tudo. Enquanto isso, Lloyd chegou à cidade com quase nenhum dinheiro e zero de plano. Depois de gastar o pouco que tinha em comida, começou a se perguntar como ia sobreviver. Foi então que se deparou com um aviso procurando membros para uma party, e decidiu virar aventureiro. Seu primeiro trabalho com um grupo novo foi uma batalha contra um cíclope. Lloyd ficou boquiaberto vendo aquelas pessoas enfrentando um monstro tão poderoso. Durante a luta, ele lançou magia de suporte no grupo inteiro, fortalecendo todos instantaneamente. Mas ninguém percebeu. O arqueiro cegou o monstro, o tanque bloqueou o golpe, o mago travou tudo e Alan, o líder, desferiu o golpe final. Alan levou todo o crédito e Lloyd, quase nada. Por ser visto apenas como um mago branco de baixo rank, Lloyd recebeu uma miséria de pagamento e aceitou sem reclamar. Afinal, já tinham feito ele acreditar que não valia muito. Alan tampouco tinha respeito por ele.
Achava que magos brancos eram inúteis, e só mantinha um na party porque as regras exigiam. Para ele, Lloyd era substituível, mas um membro da party, Rina, sentia que havia algo estranho naquele garoto. Ela percebia claramente que ele não era tão comum quanto aparentava. Ao mesmo tempo, Merlin recebia atualizações silenciosas sobre ele por meio de um espião que havia colocado por perto. Ela dizia que era só para evitar que Lloyd ficasse arrogante demais, mas a verdade era mais pessoal que isso. Seu medo vinha de uma ferida antiga. Anos atrás, ela havia lutado contra o Senhor Demônio ao lado de um herói chamado Sibyl. Quando a derrota se tornou inevitável, o Senhor Demônio se destruiu e levou uma cidade inteira junto. Sibyl usou magia ancestral para trazer os mortos de volta, mas o feitiço custou a própria vida. Merlin nunca se recuperou de perder ele. Por isso, o dom oculto de Lloyd a assustava tanto. Ela não queria que ele terminasse do mesmo jeito. De volta à cidade, a fama de Alan continuava crescendo, porque a magia de suporte de Lloyd tornava cada missão silenciosamente mais fácil. Quase ninguém notava. Então a party foi contratada para lidar com golems que estavam massacrando soldados numa rota de patrulha. Alan aceitou o serviço com confiança, esperando uma briga simples. No local, Lloyd usou sua magia de busca e descobriu que o perigo real estava escondido atrás de uma cachoeira. Lá dentro, o grupo destruiu golems, mas mais continuavam aparecendo. Lloyd percebeu rapidamente que um invocador oculto estava controlando tudo com uma pedra mágica. Ele potencializou a arqueira e indicou o alvo exato. A flecha acertou o invocador em cheio. Depois, Lloyd pediu que trouxessem o cajado do inimigo até ele e o selou, cortando a fonte do problema. Alan odiou que Lloyd tivesse tomado as rédeas, mesmo depois de Lloyd alertar que o golem restante estava instável. Alan ignorou, se jogou para dentro e quase foi esmagado. Lloyd teve que correr até ele com um feitiço específico e salvar a pele do cara. Depois que o inimigo finalmente parou, Alan ainda agiu como se a vitória fosse só dele. E quando a missão terminou, expulsou Lloyd da party, chamando-o de peso morto que só ficava no fundo sem fazer nada. Lloyd não discutiu. Depois de tanto tempo sendo menosprezado, simplesmente aceitou e foi embora. Tentou entrar em outros grupos, mas ninguém estava recrutando. E começou a sentir que não ia pra frente. Foi aí que a sorte finalmente virou. Uma garota de cabelo rosa apareceu na guilda procurando um mago branco urgente. A equipe disse que seria difícil achar um que atendesse às exigências dela, mas sem mais opção, apontaram para Lloyd. No momento em que ela soube que ele estava disponível, o arrastou consigo. O nome dela era Yui, e ela pertencia a uma party de rank S. Pouco antes disso, o grupo dela tinha derrotado uma gangue de bandidos e encurralado o líder. Quando a luta parecia encerrada, o chefe invocou um golem de pedra gigantesco como último recurso. Magia mal arranhava a coisa, e ataques fracos não faziam nada. Yui, a atacante mais poderosa da equipe, foi ela mesma pra cima. Acertou o monstro com tudo que tinha, e só conseguiu deixar uma pequena marca antes de ter que desviar do contra-ataque. Ela pediu um aumento de força à maga branca da equipe, Krum. Krum estava claramente distraída, carregando algo pesado na cabeça, mas ainda assim conseguiu conjurar o feitiço a tempo. Com aquele poder extra, Yui destruiu o golem num golpe só. Depois da batalha, Krum se desculpou. A demora dela poderia ter custado caro para Yui. Yui entendeu que Krum estava lidando com problemas sérios em casa e não a culpou. Foi então que Krum revelou a verdade. Ela estava se afastando da party porque sua irmã mais nova estava doente e precisava de cuidados. Ela não conseguia mais conciliar as duas coisas. De volta ao presente, Yui arrasta Lloyd animadíssima direto para a base da equipe. Os outros ficam de queixo caído. Nunca esperaram que ela realmente voltasse com um novo mago branco. Ela começa as apresentações empolgada, e aí percebe que nem sabe o nome dele ainda. Constrangimento total. Depois disso, apresenta o resto do grupo. Dagas, o defensor, Cross, o arqueiro, Silica, a maga, e ela mesma, espadachim e líder. Lloyd olha pra tudo aquilo confuso e pergunta quando exatamente concordou em entrar. Yui trava. Ela estava tão focada em trazer alguém de volta que se esqueceu de perguntar a parte mais básica da história. Dagas e Silica se desculpam pela abordagem abrupta, mas logo falam o que está na cabeça de todo mundo. Encontrar uma curandeira não é suficiente. Nenhum novato aleatório pode simplesmente ocupar o lugar de Krum, e talvez devessem parar de tentar forçar essa missão. Yui se recusa a recuar. Alguém veio pedir ajuda e ela acredita que devem honrar isso. Lloyd pergunta por que não simplesmente repassam a missão para outra equipe. Dagas explica que é uma missão de classe A, então só partes de alto nível podem aceitar. Como os outros grupos fortes estão fora no momento, a equipe de Yui é a única disponível, por ser rank S. Lloyd engole em seco. Ele quer ajudar, mas a falta de confiança crônica faz ele achar que só vai atrapalhar. Yui decide resolver com um teste. Leva Lloyd lá fora e manda ele mostrar o que sabe fazer. Ele já vai nervoso, se preparando mentalmente para fracassar. A princípio, ela só fala "conjura alguma coisa", e Dagas precisa intervir pedindo que seja mais específica. Então ela pede que ele coloque encantamentos em todo mundo. Cross e Silica acham que aquilo já é uma exigência de alto nível, porque espalhar magia de aprimoramento por uma party inteira não é brincadeira. Lloyd reage de um jeito completamente oposto.
Para ele, aquilo soa tão básico que ele chega a confirmar se é mesmo isso o desafio. Quando confirmam, ele concorda tranquilamente, puxa o cajado do armazenamento mágico, o que já surpreende todo mundo, e em um único movimento fluido, cobre o grupo inteiro com 5 potenciamentos diferentes. Tão rápido que ninguém percebeu o exato momento em que ele conjurou. Yui ainda está tentando processar como ele tirou um cajado do nada, enquanto os outros lentamente começam a sentir os efeitos. Os corpos deles ficam mais fortes, mais leves, mais afiados do que deveriam. Para testar, Yui dá uma machadada casual numa árvore próxima e corta o tronco com quase nenhum esforço. É aí que o grupo inteiro cai a ficha. Tem algo muito diferente nesse garoto. Ele explica que empilhou 5 aprimoramentos de uma vez porque usar só um parecia simples demais para uma demonstração de verdade. A equipe fica em silêncio. Lloyd, claro, interpreta o silêncio do jeito mais errado possível. Acha que os decepcionou. Guarda o cajado, pede desculpa por ter desperdiçado o tempo deles e começa a ir embora. Yui o para e pergunta sobre a parte antiga. Lloyd diz casualmente que foi expulso por ser fraco demais. Aquilo só os confunde ainda mais, porque alguém que conjura 5 feitiços de suporte em camadas num piscar de olhos claramente não é fraco. Cross começa a se perguntar que tipo de monstro Lloyd trabalhava antes, se achavam que aquele nível era insuficiente. Lloyd então pergunta por que simplesmente não chamam Krum de volta. Yui explica que a irmã mais nova de Krum está gravemente doente, e ela estava tentando conciliar aventura e cuidados em casa ao mesmo tempo, até que o peso ficou insuportável, e ela precisou se afastar. Dagas acrescenta que apesar de conseguirem lidar com trabalhos menores sem uma curandeira, não podem encarar uma missão de rank A com segurança sem suporte adequado. Todo mundo ainda se importa com Krum, mesmo que ela não esteja mais com eles. Aquilo desperta a curiosidade de Lloyd, que pergunta o que aconteceu com a irmã. Yui diz que o corpo da garota está se transformando lentamente em pedra magia. No instante em que Lloyd ouve isso, uma lembrança de Merlin vem à tona. Ela uma vez lhe ensinou como a pedra magia pode se propagar pela natureza de seres vivos. Na época, ele tinha se perguntado se o processo podia ser revertido. Agora, quer testar essa teoria de verdade. Ele pede para Yui levá-lo até a casa de Krum. Quando chegam lá, Krum atende a porta com uma cara de quem não dormiu direito faz dias. Lloyd vai direto ao ponto e pergunta sobre a condição da irmã. Krum explica que ela e sua irmã Lily costumavam aventurar juntas, mas depois que Lily se machucou numa missão, o corpo dela começou a se deteriorar aos poucos. Em vez de explicar mais, Krum os leva até o quarto dela. No momento em que a porta se abre, uma onda perturbadora de mana invade o ambiente. Krum revela a condição de Lily. Partes do corpo dela, incluindo os membros, já endureceram em pedra magia. A mana dela ficou instável, e a doença piora a cada dia. Krum acredita que a irmã pode não ter muito tempo. Lloyd diz que tem uma teoria e pede permissão para tentar tratá-la. Krum resiste num primeiro momento. Até especialistas disseram que nada podia ser feito. Lloyd explica o que acha que aconteceu. Lily provavelmente foi ferida por pedra magia altamente concentrada numa área com mana densa, e esse contato desencadeou a transformação. Krum confirma que Lily se machucou durante uma missão numa caverna onde pedra magia estava sendo extraída. Ao ver o ferimento original, Lloyd tem certeza de que foi ali que tudo começou. Quando Krum pergunta como ele sabe tudo isso, ele responde simplesmente: sua mestra lhe ensinou. Foi encoraja Krum a confiar em Lloyd, e ela finalmente concorda. Lloyd começa extraindo a mana corrompida do corpo de Lily. O processo é perigoso e difícil até para ele, mas se força a continuar. Depois de remover energia suficiente, explica que curar direito seria impossível sem primeiro reduzir o nível de mana dela perto de 0. Então inicia a etapa seguinte, continuando a extração enquanto usa outro feitiço simultâneo para restaurar o corpo ao mesmo tempo. Krum percebe na hora que aquilo não é magia de cura comum. Lloyd explica que é uma versão mais poderosa que ele mesmo criou, uma que queima a mana que ele absorve enquanto repara o dano. Krum fica atônita. Yui pergunta se o que ele está fazendo é realmente tão incomum, e Krum confirma que é, absolutamente. Executar 2 feitiços originais ao mesmo tempo sob aquela pressão toda é algo que curadores de elite não conseguiriam. Aos poucos, o corpo de Lily começa a voltar ao normal. A transformação em pedra vai desaparecendo e eventualmente ela acorda. Krum desmorona em lágrimas no instante em que vê a irmã consciente. Lloyd fez o que todos os especialistas anteriores disseram ser impossível. Mais tarde, Krum diz que assim que Lily se recuperar completamente, as 2 irmãs querem voltar a aventurar juntas. Até lá, ela quer que Lloyd ocupe seu lugar ao lado da equipe de Yui. Lloyd ainda tenta rejeitar a ideia, dizendo que não é capaz o suficiente. Mas depois do que todo mundo acabou de ver, essa desculpa não cola mais. Krum diz pra ele parar de pensar em rótulos e simplesmente escolher o que ele realmente quer. Naquela noite, todo mundo celebra a recuperação de Lily, e Lloyd é agradecido repetidas vezes. Ele ainda se sente desconfortável com os elogios, mas nota algo novo naquelas pessoas. Elas são gentis com ele, respeitam ele, tratam como se ele importasse. Por conta disso, tímido, ele pergunta se ainda o aceitariam na party.
mesmo que não fosse tão forte quanto pensam. Em vez de rir, eles o recebem de braços abertos. A celebração então vira também um jantar de boas-vindas. O grupo diz pra ele comer o que quiser porque estão pagando. Lloyd começa a devorar a comida com uma seriedade impressionante, e os outros morrem de rir. Quando perguntam se ele estava com tanto fome assim, ele diz que a comida dali é incrível. Aquilo os confunde porque a comida da cidade não tem nada de especial. Lloyd explica que, comparado ao que cresceu comendo, aquilo é uma experiência gastronômica. Merlin o alimentava basicamente com o que saía da horta dela, mais cogumelos do mato ou carne de besta assada sem tempero nenhum. Por conta disso, acabou aprendendo a cozinhar para si mesmo. Mas mesmo assim, nunca tinha feito nada tão gostoso quanto aquilo. Yue e os outros ficam curiosos sobre Merlin, e a conversa inteira migra para isso. Silica pergunta se Merlin é também uma maga branca. Lloyd diz que nem perto disso. Ela é mais uma maga de combate, e ele se lembra de ver explosões sempre que ela trabalhava sozinha. Aquela resposta impressiona Silica ainda mais. A ideia de que uma maga focada em combate treinou Lloyd tão bem em magia de suporte faz Merlin soar absurdamente poderosa, no melhor sentido. Silica brinca que adoraria estudar com alguém assim. Lloyd a fecha na hora. Avisa que se ela realmente encontrasse Merlin como professora, ia se arrepender de ter dito isso pelo resto da vida. Depois disso, o grupo parte para assuntos sérios e começa a planejar a missão. Como Yui é péssima em explicar coisas com clareza, Dagas assume o briefing. Diz a Lloyd que o trabalho deles é eliminar monstros que estão destruindo fazendas próximas. Silica acrescenta que várias espécies diferentes se agruparam numa única matilha, o que é raro e perigoso. Lloyd nunca tinha ouvido falar de monstros se movendo assim, e os outros admitem que também é novidade para eles. Cross aponta que tanto ele quanto Yui são combatentes de curto alcance, então lidar com uma multidão gigante vai ser complicado para ambos. Yui concorda e diz que Silica provavelmente vai ter que fazer o serviço pesado, com feitiços de área ampla. Silica, porém, está apreensiva. Esse tipo de ataque consome mana muito rápido. Yui então pergunta a Lloyd se ele consegue usar magia ofensiva. Ele diz que sabe alguns feitiços de ataque básicos, mas nada impressionante. Então definem o plano de batalha. Yui e Dagas concentram os monstros num único lugar. Silica os atinge todos de uma vez. Cross fica na retaguarda protegendo tanto Silica quanto Lloyd. O papel de Lloyd será cura, potenciamentos e suporte à distância. Com tudo definido, a parte em direção à hospedaria para descansar antes da missão. Lloyd, no entanto, começa a caminhar para outro lado. Dagas o para e pergunta para onde está indo. Envergonhado, Lloyd admite que está quebrado demais para pagar um quarto. Sem fazer alarde, Dagas lhe entrega uma bolsa cheia de dinheiro. Lloyd fica chocado. É mais grana do que já teve na vida. Tenta recusar, mas Dagas diz que não é favor nenhum. O valor simplesmente será descontado do pagamento futuro de Lloyd. Sem argumento válido para dar, ele aceita, agradece de coração e promete que vai trabalhar o suficiente para reembolsar tudo. No dia seguinte, a equipe se prepara para partir e Yui aparece por último. Ela fica confusa ao ver todo mundo parado sem as bolsas. E eles explicam animados que Lloyd guardou o equipamento de todo mundo com magia de armazenamento, então ninguém precisa carregar nada. Rui na hora já estende as coisas dela também. Ela e Silica ficam impressionadas, mas Lloyd diz casualmente que provavelmente consegue ensinar o truque para elas. Aquilo choca o grupo. Nunca viram ninguém mais usar aquele tipo de feitiço. Lloyd explica que aprender a versão básica não é tão difícil, embora ampliar o espaço disponível exija prática. Por estarem viajando leves, o grupo chega ao acampamento muito antes do esperado. Ao chegarem, Lloyd devolve o equipamento de todos para que possam montar a base. Yui quer relaxar no rio imediatamente, mas Dagas lembra que ainda precisam de lenha e comida. Lloyd se oferece para coletar a madeira, então Yui agarra Silica e as duas vão se lavar enquanto ele entra na floresta. Enquanto recolhe gravetos, Lloyd encontra algumas frutas que conhece da infância e pega algumas para levar de volta. Foi aí que ouviu Yui gritar. Ele corre em direção ao som e encontra uma cobra monstruosa atacando Yui e Silica enquanto estão desarmadas. Se joga na frente sem hesitar, distrai a criatura e compra tempo suficiente para elas voltarem para a margem. Quando ficam cobertas, lança as armas delas e ativa a magia de suporte nas duas ao mesmo tempo. Com aquela força extra, Yui corta o monstro ao meio. Mesmo assim, a cabeça decepada continua se movendo, então Silica explode com fogo e finaliza. Ela fica surpresa com o poder do próprio feitiço, sem perceber que o motivo é a magia de Lloyd. Logo depois da luta, Yui o agradece por ter salvado as duas. Mas o clima fica estranho quando a toalha dela escorrega e Lloyd acidentalmente vê mais do que deveria. Os dois entram em pânico e Lloyd leva um tapa mesmo sem ter feito nada de errado. Mais tarde, de volta ao acampamento, Lloyd tenta ensinar magia de armazenamento para todo mundo. A explicação dele é um desastre ambulante, então de início o grupo fica ridicularizando a si mesmo, sacudindo as mãos sem resultado nenhum. Lloyd começa a achar que é um professor inútil. Aí Silica de repente entende, usa uma conjuração e abre um pequeno espaço de armazenamento. É quando todo mundo cai a ficha. Lloyd conjura sem recitar nada, mas eles ainda precisam das palavras.
Com prática, Silica consegue guardar o cajado, mas os outros continuam apanhando. Naquela noite, Lloyd e Yui ficam de guarda juntos. Yui o agradece por ter entrado na party, mas Lloyd diz que ela também o ajudou. Ele não tinha pra onde ir, então pergunta por que ela estava tão determinada a aceitar aquela missão. Yui conta a verdade. Quando era pequena, monstros destruíram sua aldeia e ela foi a única sobrevivente. Desde então, não consegue ignorar pessoas em perigo. Antes de continuar, Lloyd de repente manda ela ficar quieta. Sentiu monstros por perto. Yui acorda os outros, e em instantes a equipe inteira está de pé. Mas quando veem a quantidade de aranhas gigantes ao redor da área, concluem que enfrentar de frente seria arriscado demais. Tentam recuar, mas Yui sem querer pisa num galho, e o barulho entrega tudo. As aranhas vêm em cima deles, jogando seda por todo lado. De início, o grupo bloqueia o ataque, mas então, Silica perde o cajado, e os monstros prendem todo mundo dentro de uma prisão de teia. Lloyd assume o comando na hora, potencializa o grupo, grita pra Yui abrir uma brecha e ela corta a barreira de seda. Cross recupera o cajado de Silica, enquanto Yui avança na primeira aranha, arranca as patas dela e usa o próprio jato de teia da criatura como impulso para se lançar em direção à próxima. Então Lloyd coordena Silica e Cross num ataque combinado. Silica cria chamas, Cross dispara flechas por dentro delas e os tiros incandescentes liquidam as aranhas uma a uma. Quando a luta termina, Lloyd pede desculpa por ter gritado ordens mesmo sendo o membro mais novo. Os outros não ligam nem um pouco. Dagas diz que ele tocou a situação como um líder nato, e o grupo todo concorda. Em vez de afastá-lo, querem que ele continue falando nas batalhas. Na manhã seguinte, todos já praticaram o suficiente com a magia de armazenamento para carregar as próprias coisas assim. Enquanto a viagem continua, Lloyd não consegue parar de pensar nas aranhas e no motivo de estarem ali. Nos dias seguintes, insiste em fazer sozinho toda a guarda noturna. Yui e Silica percebem e começam a se preocupar. Ele mal dorme. Dizem que ele deveria revezar com os outros, mas Lloyd se recusa, alegando que quer os companheiros descansados caso apareça uma briga. Aquilo só os preocupa mais. Silica comenta baixinho com Yui que Lloyd provavelmente carrega feridas antigas que o fazem dificuldade em confiar nas pessoas, e que talvez seja por isso que se esforça tanto. Yui quer perguntar sobre o passado dele, mas Silica diz para esperarem até ele se sentir seguro o suficiente para abrir. No fim, é Dagas quem intervém. Enquanto Cross cobre a guarda, Dagas leva Lloyd de lado e mostra uma armadilha de alarme que instalou ao redor do acampamento para saberem se monstros se aproximam. Lloyd fica impressionado, mas ainda diz que consegue fazer melhor sozinho. É aí que Dagas pergunta diretamente se Lloyd confia na equipe. Lloyd diz que sim, mas Dagas aponta que as ações dele dizem o contrário. Lloyd admite que está com medo de virar um peso. Passou tanto tempo ouvindo que é inútil que passou a acreditar que precisa fazer tudo sozinho, ou vai arrastar os outros para baixo. Dagas desmonta aquilo de cara. Diz que parties existem justamente para as pessoas se carregarem mutuamente quando uma delas não consegue aguentar tudo sozinha. Dar trabalho para os companheiros às vezes é normal. É exatamente para isso que uma equipe existe. Aquela ideia atinge Lloyd de um jeito que ele não esperava. Pela primeira vez, começa a entender o que significa confiar em alguém. E finalmente concorda em descansar. Deitado na barraca, ele sorri baixinho para si mesmo, percebendo que agora tem pessoas com quem não precisa mais encarar tudo sozinho. Na manhã seguinte, decide tentar. Nervoso, pergunta se Yui pode ajudá-lo a buscar água. E ela diz que sim, animada. Ao mesmo tempo, longe dali, um nobre chamado Michel se encontra com um mago das trevas de aparência suspeita. O mago reporta que já instalou pedras mágicas em todos os locais combinados. Michel fica satisfeito. Os movimentos anteriores já afastaram as equipes de aventureiros mais fortes da região, então quase ninguém vai estar por perto para interferir. O único problema potencial que resta é a parte do herói, mas Michel não está muito preocupado, já que o herói só age por ordem do rei. Na visão dele, o que vem a seguir vai se mover antes que alguém consiga reagir. Enquanto o grupo avança pela floresta, Lloyd começa a sentir que algo está seriamente errado. A área está quieta demais. Nenhum monstro nas proximidades, o que não bate nada com o que deveriam encontrar tão perto das fazendas. Para investigar mais longe, ele expande o feitiço de detecção e finalmente localiza uma grande concentração de criaturas a cerca de 10 km à frente. Cross aponta que isso os coloca perigosamente perto das terras cultivadas. Antes que Lloyd consiga explicar mais alguma coisa, Yui o interrompe completamente atônita, perguntando se a magia de busca dele realmente chega até ali. Quando ele responde de forma casual que 10 km nem é tanto assim, ela quase perde o juízo. Os outros cortam aquilo rapidamente e a mandam focar no perigo de verdade. Quando chegam às fazendas, encontram uma matilha de lobos enorme já espalhada pelos campos. O tamanho do grupo já seria ruim o suficiente, mas Lloyd está incomodado com outra coisa. Aquele é o único lugar onde ele detectou monstros. Em todo o resto da região, vazio. O que não faz o menor sentido, porque monstros normalmente ficam em seus próprios territórios, em vez de evaporarem do resto da área.
Enquanto todo mundo tenta entender aquilo, Cross avista algo estranho enterrado no meio da matilha. Como os outros não conseguem enxergar direito, Lloyd potencializa sua própria visão e nota uma pedra escura entre os lobos. Compartilha o feitiço de visão com a Party, e todos reconhecem na hora que parece uma pedra mágica negra. Silica aponta a aura sombria ao redor dela, e Lloyd identifica aquela energia. Ela o lembra do tipo de poder que povos bestas usavam para influenciar monstros. É aí que ele percebe que a pedra pode estar forçando aquelas criaturas a ficarem juntas. Ele faz um novo scan e detecta outro grupo enorme se aproximando. Agora tem certeza. A pedra está por trás do caos, mesmo sem saber ainda quem a colocou ali. Alguns no grupo acham que recuar seria mais sensato, mas Yui se recusa. Retirar seria deixar as fazendas serem destruídas. Dagas concorda que fugir pode nem ser opção a essa altura. Silica duvida que consigam vencer. Mas Lloyd, de repente, dá um passo à frente e diz que dá sim, se seguirem o plano dele. Primeiro, diz que precisam destruir a Pedra Negra. Pergunta a Cross se consegue acertar de lá. Cross não tem certeza de quebrá-la com aquela distância, mas Lloyd diz que só precisa acertar. Em seguida, empilha vários potenciamentos em Cross ao mesmo tempo. Com aquela força extra, Cross dispara, e a pedra se estilhaça. A mudança é instantânea. Os lobos perdem o controle artificial que os mantinha unidos e começam a brigar entre si. Lloyd diz que era justamente essa a abertura que precisavam. Mas a segunda onda de monstros já está chegando. Silica avança para frente enquanto a horda se aproxima. E Lloyd espera até o último segundo antes de mandar ela soltar tudo. A resposta dela vem na forma de uma tempestade de fogo colossal que racha a linha de monstros de ponta a ponta em uma única explosão. Todo mundo fica boquiaberto com a força daquilo. Lloyd grita para ela continuar combinando vento e fogo, e corre até Cross. O campo de batalha está cheio de fumaça, escondendo os monstros voadores do alcance visual. Lloyd resolve aquilo conectando Cross aos próprios sentidos dele e transmitindo os alvos via telepatia e magia de detecção. Com Lloyd guiando cada disparo, Cross derruba cada voador um a um sem errar. Lloyd então corre de volta para Silica, só para descobrir que ela queimou toda a mana. Sem hesitar, começa a canalizar a própria energia para dentro dela. O esforço quase o derruba no local, mas ainda assim manda ela conjurar chuva. Ela obedece, e o aguaceiro sufoca as chamas antes que o fogo perca o controle. Aquilo a esgota completamente, e ela cai, mas Dagas a segura antes de bater no chão. Yui diz que ela fez o suficiente e que ela e Dagas cuidam do resto. Juntos, eles eliminam os sobreviventes. Quando a luta acaba, Lloyd diz de repente que as fazendas provavelmente nunca foram o alvo de verdade. Acredita que tudo isso foi montado para atrair aventureiros poderosos para longe de Ishtar e deixar a cidade exposta. Os outros ficam confusos, então Lloyd pega uma caixa de poções de mana, toma uma e explica o raciocínio. Cross aponta que Ishtar ainda tem a parte do herói e os cavaleiros da cidade, então não deve ser fácil atacá-la assim. Mesmo assim, Dagas diz que a teoria de Lloyd se encaixa bem demais para ignorar. Yui decide que devem virar de volta imediatamente. No momento em que Lloyd termina a poção, potencializa a velocidade de todos e dispara em direção à cidade. Os outros ficam chocados por um segundo, depois percebem que também conseguem se mover muito mais rápido por causa da magia dele. Em outro lugar, o nobre Michele está trabalhando calmamente em sua mansão quando o general demônio Gulist aparece e reporta que o exército está pronto. Michele fica satisfeito e os dois conversam abertamente sobre como conseguiram mover aquela força em direção a Ishtar sem ser detectados, usando o poder de uma garota besta aprisionada. Michele diz que vão continuar usando a habilidade dela mais pra frente. Ele também está satisfeito que equipes de aventureiros mais fortes já foram afastadas da cidade. O único problema potencial ainda é a parte do herói, mas não está muito preocupado. O herói só age por ordem real. Enquanto isso, a equipe de Lloyd continua correndo de volta para Ishtar e para recuperar o fôlego. Silica se preocupa que manter magia de aprimoramento por tanto tempo deve estar sendo exaustivo, mas Lloyd diz que só parece difícil se você não está acostumado. Explica que Merlin basicamente o treinou através de abuso contínuo, incluindo jogá-lo numa floresta de monstros onde ele sobreviveu, inventando feitiços de movimento melhores enquanto corria pela própria vida. Ele fala sobre aquilo como se fosse treino normal. Yui e Silica ficam horrorizadas. Lloyd interpreta a reação do jeito mais errado possível, e conclui que provavelmente estava abaixo da média mesmo. Depois que os outros recuperam o fôlego, continuam em frente. Lloyd mantém o potenciamento de velocidade ativo e faz scans repetidos da área. De repente, para tão abruptamente que os outros se chocam nele. Quando perguntam o que houve, diz que sentiu algo próximo que não era nem humano nem monstro. Seja lá o que for, dá uma sensação ruim. De início, diz que devem continuar enquanto ele verifica sozinho. Yui se recusa na hora. Vão junto. Chegam a uma cabana pequena e Lloyd confirma que a presença vem debaixo dela. Mais que isso, consegue perceber que os seres lá embaixo são demônios. A Party entra em choque. Demônios não deveriam estar em terras humanas. Lloyd diz a mesma coisa, mas os outros lembram que os demônios pararam de se importar com aquelas fronteiras faz muito tempo. Quando perguntam se ele não sabia, Lloyd parece genuinamente surpreso.
Explica que não se lembra bem da infância porque foi acolhido logo depois da guerra. Aquilo os preocupa um pouco, mas ele diz que está bem. Cross sugere reportar imediatamente aos cavaleiros, mas Lloyd diz que precisam de mais informação primeiro. Ele consegue sentir a mesma energia dos demônios que sentiu na Pedra Negra antes, o que sugere uma conexão. Em vez de perder tempo procurando uma entrada, Lloyd faz um sinal para Celica desestabilizar o chão. Ela torna a terra à frente deles instável, fazendo a câmara subterrânea sob a cabana desabar sobre os demônios no meio de algum ritual. O ambiente explode em caos. Ui mergulha dentro e agarra um demônio, exigindo respostas, mas outro usa magia para jogar detritos caindo sobre ela. Ela bloqueia sem esforço. Cross atira num deles enquanto o outro escorrega. Os demônios restantes tentam se esconder atrás de pedras quebradas, mas Celica transforma os escombros em areia solta e os expõe de novo. Quando tentam avançar sobre ela, Dagas os intercepta. Um demônio consegue fugir fundo no corredor subterrâneo. Yui tenta seguir, mas o caminho está bloqueado. Ao mesmo tempo, 2 demônios tentam atacá-la pelas costas, mas Cross os imobiliza com flechas para ela terminar o serviço. Depois de eliminar 3 deles, o grupo persegue o último. Ele chega a outro cômodo, prende uma garota besta dentro de um casulo e foge com ela. Lloyd e os outros vão atrás, com Yui e Cross alcançando o primeiro e bloqueando o demônio dos 2 lados. Lloyd sente uma magia intensa vindo do casulo e ordena que o segurem a qualquer custo. Quando o demônio percebe que está encurralado, Lloyd manda ele se render. Em vez de obedecer, ele começa a conjurar. Lloyd reage mais rápido, levanta escudos que deflectem o ataque de volta sobre o próprio demônio e o mata na hora. A equipe corta o casulo imediatamente e resgata a garota dentro dele. Com os demônios mortos, Lloyd diz que ela é agora a única fonte de respostas que tem, então começa a curá-la de imediato. Yui e Celica ficam impressionadas com a velocidade da cura, e Lloyd diz casualmente que só ajustou um pouco o feitiço. Aquilo os choca de novo, porque modificar fórmulas mágicas não é algo simples. Lloyd descarta com naturalidade, dizendo que Merlin sempre o fazia ajudar a criar magia nova. Quando começam a ficar curiosos sobre a mestra de novo, ele a chama de completa maluca. Depois de um tempo, a garota resgatada acorda. Yui vai na hora com uma rajada de perguntas. Nervosa e confusa, a garota diz que se chama Claire. Quando perguntam por que os demônios a capturaram, ela hesita. Lloyd fala com mais gentileza e explica que são aventureiros que a salvaram. Então pergunta se o poder besta dela foi usado para controlar os monstros que atacaram as fazendas. Claire, em silêncio, admite que sim. Os demônios a forçaram a fazer aquilo. Aquilo dá à parte a resposta que precisavam. Os ataques não foram aleatórios. Os demônios usaram o poder de Claire para mandar monstros às fazendas, afastar defensores e enfraquecer Ishtar antes de avançar sobre a cidade em si. Percebendo aquilo, decidem voltar imediatamente e levar Claire com elas. Mas durante uma parada rápida, Lloyd detecta uma força monstruosa enorme já se movendo em direção a Ishtar, com um exército ainda maior atrás dela. Nesse ponto, sabe que os 5 deles não conseguem lidar com tudo juntos. Então toma uma decisão difícil. Diz a Yui e aos outros que corram na frente e avisem os cavaleiros, enquanto ele fica para trás com Claire e usa o poder dela para interferir no avanço dos monstros. De volta em Ishtar, Allen está lidando com uma bagunça própria. Desde que Lloyd foi embora, não conseguiu encontrar um novo mago branco, porque descarta cada candidato no instante em que lê os papéis. As mulheres na party apontam nervosas que até os mais fortes entre os candidatos conseguem empilhar apenas 2 feitiços de suporte, mas Allen os insulta e diz que aquilo é inútil. Rina sugere quietinha que talvez Lloyd simplesmente fosse excepcional, e Allen desanda a rir como se a ideia fosse ridícula. Aí um cavaleiro irrompe com um relatório de emergência. Uma força monstruosa enorme está se movendo em direção à cidade, e o reino precisa da parte do herói para responder de imediato. Allen fica chocado, mas aceita sem hesitar. Quando o cavaleiro vai embora, os outros perguntam se realmente conseguem enfrentar algo assim sem um mago de suporte. Allen diz que é uma requisição real, sem escolha, mas a verdade é que ele também quer a glória. Mais do que tudo, quer provar que ainda é o mais forte, mesmo sem o mago branco que tratava como lixo. Ao mesmo tempo, Lloyd e Claire chegam a um penhasco e avistam outra onda de monstros ainda maior do que a que já está indo para Ishtar. Lloyd percebe que se os 2 grupos se unirem, a cidade vai ser engolida. Diz que precisam parar essa aqui, de alguma forma. Claire então faz uma pergunta que ele não esperava. Se existe alguma forma de parar os monstros sem matá-los. Lloyd fica surpreso, mas ela explica. As criaturas não são más. Foram manipuladas porque os demônios usaram o poder dela. Como a própria habilidade dela foi parte do que as arrastou para isso, não consegue suportar a ideia de serem massacradas. Lloyd vê o quanto ela é sincera e promete que vai tentar resolver da forma menos prejudicial possível. Pergunta se ela consegue usar o próprio poder para mandar os monstros de volta. Claire admite que não tem certeza se consegue influenciar tantos de uma vez. Lloyd diz que pode potencializar a mana dela e melhorar a eficiência do feitiço, então ela concorda em tentar. Mas no momento em que começa, a magia dela é bloqueada.
Lloyd percebe rapidamente que algum dispositivo sombrio dentro da floresta está interferindo. De volta em Ishtar, Allen chega à guilda de aventureiros, onde lutadores e magos já estão se reunindo. Em vez de elevar o ânimo, ele os despreza e age como se fossem fracos demais para importar. Aquilo naturalmente deixa a sala tensa. Antes que as coisas explodam, o mestre da guilda intervém e diz a todos que foquem nos monstros, não uns nos outros. Allen então anuncia seu plano brilhante. Os magos abrem a batalha com os feitiços mais poderosos que têm, e aí ele e os combatentes da linha de frente seguram, enquanto os conjuradores se recuperam. Diz aquilo como se a vitória fosse óbvia. A sala não compartilha a confiança. Alguns aventureiros apontam que não são poderosos o suficiente para apagar ondas gigantes de monstros de uma vez. Allen chama aquilo de patético. Aí até a maga da própria parte dele admite que não pode garantir aquele nível de output. De fato, diz que todos eles se sentiram mais fracos desde que Lloyd foi expulso. Aquilo joga Allen numa fúria total. Ele acusa os outros de traição por esconder aquilo, mas Rina finalmente fala. Diz que ninguém o traiu. Ele simplesmente ficou preguiçoso depois que ficou famoso, parou de treinar e não percebeu o quanto Lloyd estava carregando a parte o tempo todo. A sala fica em silêncio absoluto. Allen, furioso e humilhado, tenta acertar Rina, mas ela bloqueia sem esforço, fazendo ele parecer ainda pior na frente de todo mundo. Ele sai da sala envergonhado. Os outros da parte o seguem, mas Rina fica para trás. Com Allen fora, o pânico se espalha, porque o tal herói claramente não está em condições de liderar essa defesa. Rina assume o controle e diz que está farta da parte dele. Nos olhos dela, ele não merece mais o título de herói. Diz que vai ficar ao lado do resto das pessoas. Então conta a verdade. A pessoa que realmente precisavam era Lloyd. Antes, quando ela explicou ao mestre da guilda que Lloyd tinha sido secretamente o verdadeiro motivo pelo qual a equipe de Allen performava tão bem, a maioria teve dificuldade em acreditar, mas o mestre da guilda ouviu. O único problema é que Lloyd está numa missão e estava previsto para ficar fora por dias. Rina, no entanto, argumenta que se alguém pode quebrar esse prazo, é ele. Então decidem segurar a cidade e apostar tudo no retorno de Lloyd a tempo. Enquanto isso, Lloyd e Claire rastreiam a fonte sombria que está bloqueando o feitiço dela, e encontram outra pedra mágica negra. Lloyd diz que aquilo confirma tudo. Essas pedras são o que tem controlado os monstros o tempo todo. Claire percebe que uma pedra só não seria suficiente para guiar uma horda daquele tamanho. Então deve haver mais por perto. Ela diz que só consegue senti-las quando se aproxima. Para Lloyd, aquilo já é informação suficiente. Ele combina sua magia de detecção com compartilhamento de sentidos para localizar as demais muito mais rápido. Depois lança invisibilidade nos dois para que possam se aproximar sem ser notados. Claire começa a perceber que Lloyd é absurdamente mais poderoso do que aparenta, mas segue o rumo dele assim mesmo. Quando chegam até a pedra, ela usa o próprio poder para neutralizá-la, e os monstros ao redor imediatamente se acalmam e começam a se dispersar. De volta às muralhas da cidade, os cavaleiros e aventureiros se preparam para o impacto. O capitão dos cavaleiros está inquieto, mas o mestre da guilda decide confiar na fé de Rina em Lloyd e aguentar o máximo possível. Quando os monstros finalmente chegam, Rina dá a ordem de ataque. Flechas e feitiços acertam primeiro, depois as trincheiras e as defesas de água desaceleram o avanço, ganhando um tempo precioso. O objetivo não é vencer, é segurar e rezar para Lloyd aparecer antes que a linha desabe. Enquanto a batalha se arrasta, a equipe de Yui avança com tudo em direção a Ishtar, torcendo para que Lloyd ainda esteja vivo e progredindo. Lloyd e Claire, por sua vez, chegam à última pedra mágica negra e a desativam também. Eles respiram aliviados com os monstros finalmente livres. Mas no momento em que o controle se quebra, os animais voltam a agir por instinto e começam a brigar entre si. No caos, um deles esbarra na pedra e a joga contra Claire, quebrando o feitiço de invisibilidade. Os monstros a percebem na hora. Ela trava. Lloyd dispara para o lado oposto e solta uma saraivada chamativa de tiros de fogo para atrair toda a atenção sobre si mesmo. Na cidade, as coisas pioram. Um lado da defesa começa a ceder sob a pressão implacável, e mais monstros continuam chegando. Quando a esperança está quase no limite, uma explosão enorme de fogo rasga as fileiras inimigas. Todo mundo olha para cima e vê Yui e sua parte de Rank S chegando ao campo de batalha. A chegada deles levanta o ânimo imediatamente. Se eles voltaram, talvez Lloyd não esteja tão atrás assim. Em outro lugar, Lloyd ainda está correndo em círculos em torno dos monstros que atraiu para longe. Ele continua desviando, zigue-zagueando, sempre um passo na frente deles. Mas sabe que não pode fazer isso para sempre. Claire vê que ele está se esgotando e percebe que ele ainda não está revidando. Cai a ficha que ele está honrando a promessa que fez para ela, então decide ajudar. Ela começa a cantar. O efeito é imediato. Os monstros desaceleram, se acalmam e começam a se afastar. Lloyd a fita em choque. Claire explica que o dom dela não domina monstros de verdade. Ele carrega os próprios sentimentos dela até eles. Ela pediu para irem para casa. Eles ouviram. Lloyd a agradece e diz que precisam correr de volta para Ishtar. Quando chegam, a equipe de Yui já ajudou os defensores a pressionar um pouco mais.
Mas mesmo com aquele reforço, os humanos ainda estão sendo empurrados para trás. Rina está ferida. A linha está se quebrando. E a cidade parece perdida. Então a voz de Claire de repente se espalha pelo campo de batalha inteiro, amplificada pela magia de suporte de Lloyd. A canção dela varre os monstros. E um a um eles param de lutar. Em vez de continuar o ataque, viram e começam a voltar para a floresta sem atacar ninguém. Os defensores mal conseguem acreditar no que estão vendo. Lloyd diz a Claire que a magia dela acabou de salvar incontáveis vidas, mas o perigo ainda não acabou. Uma unidade de golems de pedras gigantes continua avançando em direção à cidade, e Lloyd já decide que precisa pará-los também. Longe dali, Michelle está tranquilamente bebendo vinho, convencido de que Ishtar provavelmente já caiu. Aí um servo entra correndo com notícias urgentes. Michelle espera ouvir sobre a vitória. Em vez disso, ouve que o exército de monstros não destruiu a cidade. Ele se dispersou e recuou. Pela primeira vez, Michelle fica completamente sem chão. Exige saber como aquilo aconteceu, mas o servo não tem resposta. Mais tarde, Claire tenta acalmar os golems também, mas o poder dela não faz nada neles. Lloyd rapidamente conclui que os demônios ainda estão interferindo. Então, em vez de forçar, decide reagrupar todo mundo e pensar em outra solução. Potencializa a si mesmo e a Claire, e os dois cortam a linha de golems em velocidade máxima. Os gigantes percebem e balançam para cima deles, mas os dois desviam pelo caos e disparam em direção às trincheiras defensivas. Bem antes de alcançar a linha, Lloyd agarra Claire e dá um salto imenso por cima da vala de uma vez. Os soldados que assistem ficam boquiabertos, e muitos ali começam a adivinhar que aquele deve ser o mago branco em quem Rina depositou toda a fé. No momento em que ele pousa, a própria Party corre até ele. Lloyd explica que o recuo dos monstros só está acontecendo por causa da canção de Claire, mas os golems de pedra continuam avançando. Aí o corpo dele trai. Ele cai num joelho. Os amigos entram em pânico, achando que ele vai desabar de tanto conjurar sem parar. Mas Lloyd teimosamente diz que descansa depois da batalha. Por volta daí, o mestre da guilda chega e fica surpreso ao ver Claire com ele. Lloyd pede que a coloquem em segurança. Então o mestre manda os cavaleiros a escoltarem. Depois disso, diz diretamente a Lloyd que a única esperança real da cidade agora é ele. O que Lloyd claramente não compreende nem um pouco. Então Rina entra e revela que Allen foi embora. Lloyd fica chocado, e ela explica que Allen causou uma cena na guilda e abandonou o campo de batalha completamente. Lloyd mal consegue acreditar que alguém chamado de herói simplesmente largou tudo enquanto a cidade estava sendo atacada. Rina não tem mais paciência para Allen e diz que ele não merece mais aquele título. Logo depois, a dor dos ferimentos dela a atinge, mas Lloyd a cura imediatamente sem hesitar. O mestre da guilda fica impressionado com a facilidade com que ele resolve aquilo, mas o feitiço drena Lloyd pesadamente e quase o derruba de novo. Rina o ampara, e finalmente diz o que deveria ter dito faz muito tempo. Quando ele ainda estava na parte de Allen, todos achavam que eram invencíveis, mas depois de perder Lloyd, perceberam que eram apenas medianos, e que ele era o motivo pelo qual pareciam extraordinários. Ela lamenta não ter impedido os outros quando o jogaram fora. Lloyd, claro, ainda não consegue aceitar que importa tanto, mas não tem tempo para argumentar porque os golems atingem a linha de frente. Alguns cavaleiros avançam cedo demais, e Lloyd os avisa que aquelas criaturas não são normais. E está certo. No momento em que as lâminas golpeiam, as armas se partem. Os golems estão magicamente reforçados, e ataques comuns mal os arranham. Um dos gigantes arremessa soldados pelos ares. O pânico se espalha, e Rina assume o comando de novo na mesma hora. Ela ordena magos e arqueiros a atacarem de longe, mas mesmo assim quase nada funciona. Enquanto os golems cruzam a trincheira e empurram os defensores para trás, Lloyd ultrapassa o próprio limite e lança magia de suporte ampla por todo o campo de batalha, ajustando os potenciamentos às necessidades de cada pessoa. O custo o atinge duramente, e ele sabe que o feitiço não vai durar muito, então grita para todo mundo acabar com isso rápido. Ui sobe em algum ponto alto e avisa os defensores que a magia de Lloyd está potencializando todos eles, mas a maioria não acredita até Rina provar na própria pele, avançando de frente contra um golem. Ui complementa destruindo um, e de repente todo mundo sente a diferença no próprio corpo. O medo começa a se transformar em confiança. Enquanto Lloyd vai minguando rápido, os outros assumem. Cross organiza os arqueiros, Silica destroça vários golems com feitiços pesados e Dagas ajuda a segurar a linha enquanto os defensores da cidade contra-atacam. No fim, resta apenas um golem. Yui vai em cima, mas outro aventureiro pula na frente e ataca descuidadamente. A espada dele se estilhaça, e aquilo diz a todo mundo que os potenciamentos de Lloyd estão quase acabando. O pânico volta imediatamente. O último golem continua avançando em direção aos portões, enquanto as pessoas começam a recuar. Yui se recusa a sair do lugar, mas quando o monstro balança nela, Rina a empurra para fora do caminho e Dagas bloqueia o golpe com tudo que tem. Lloyd vê que não tem como ganhar sem um último esforço e usa a última gota de força que restou para encantar a espada de Yui. Ela entende na hora. Com Rina e Dagas travando o golem no lugar, Yui avança e abate o gigante num golpe final decisivo. A cidade inteira explode em alívio.
Uma batalha que parecia impossível de ganhar termina com os defensores ainda de pé. Só então Lloyd para de se forçar a ficar em pé e desmaia no local. Em outro lugar, o general demônio Gulist invade o castelo de Michelle furioso com o desastre. O plano falhou, Star sobreviveu e Claire sumiu. Quando descobre que Michelle não está, ele destrói o escritório em fúria e jura que vai matá-lo na próxima vez que se encontrarem. De volta em Ishtar, Lloyd acorda depois de dormir um dia inteiro. Yui vem vê-lo, e a primeira reação dele é reclamar que desmaiou porque é fraco. Nesse ponto, Yui nem se dá o trabalho de discutir. Ela o arrasta até a porta, abre, e a multidão lá fora começa a gritar o nome dele. Lloyd entra em pânico, bate a porta e se esconde porque não consegue lidar com tanta atenção. Yui fica furiosa e manda ele encarar as pessoas direito. Ele tecnicamente obedece, só não do jeito normal, e sai pela janela em vez da porta. Ao mesmo tempo, o espião de Merlin, Will, chega com notícias. Merlin quase o explode na entrada porque confunde ele com um intruso, mas quando ele entra, conta que Lloyd foi expulso da parte do herói. Ela fica atônita num primeiro momento. Mesmo assim, Will diz que acabou sendo melhor do que esperava, porque a nova equipe de Lloyd genuinamente o trata bem. Mas também conta que a autoestima de Lloyd está destruída e os padrões que ele impõe a si mesmo são absurdos. Merlin sabe que é parcialmente responsável por isso, mesmo que só quisesse impedir que ele se tornasse como a pessoa que perdeu. De volta à cidade, Lloyd continua se escondendo dos cidadãos porque não consegue entender por que estão fazendo tanto alarde por causa dele. Sua party o encontra e explica que a cidade inteira só quer agradecer por ter sido salva. Lloyd insiste que não merece os elogios, mas os outros dizem que ele precisa seriamente começar a enxergar o próprio valor. Por fim, ele sai para cumprimentar as pessoas, mas ainda tenta passar o crédito para os cavaleiros e aventureiros. As pessoas recusam. Para elas, Lloyd é o herói de Ishtar. Ele fica sobrecarregado, mas decide que precisa começar a se acostumar com isso. Allen, enquanto isso, está furioso ao ver Lloyd sendo o que está sendo celebrado. Os companheiros que restaram lembram que ele pode perder o título por ter abandonado uma chamada de emergência. Allen já sabe disso. Então, em vez de encarar as consequências, decide deixar a cidade com as garotas que ainda o seguem. Na casa de Merlin, o clima fica pesado. Ela e seus velhos companheiros relembram o dia em que Sybil morreu depois de derrotar o Rei Demônio e salvar vidas inocentes. Durante o encontro, Will revela algo muito pior. Os demônios voltaram a se mover, e já usaram o poder de uma besta para direcionar monstros contra Ishtar. Ele suspeita que estejam tentando trazer o Rei Demônio de volta. Merlin fica abalada com essa possibilidade, porque isso destruiria o sentido do sacrifício de Sybil. Os outros pedem que ela mantenha a calma e foque em impedir o que vem por aí. Alguns dias depois, Lloyd e sua equipe são convocados pelo senhor da cidade. Quando chegam, encontram Claire já lá. O jovem os cumprimenta e todo mundo assume que é apenas um assistente, até ele se apresentar como Lord Abel. Aquilo choca o grupo, porque ele parece jovem demais para ter governado a região por tanto tempo. Abel descarta isso e vai direto ao ponto. Revela que Claire é, na verdade, a segunda princesa do Império das Florestas. A parte inteira fica boquiaberta, e Claire confirma. Abel explica que o poder dela, relacionado a monstros, é perigoso demais para ser deixado desprotegido, motivo pelo qual seu povo esteve à sua procura. Agora que foi resgatada, precisa ser escoltada com segurança até a capital real, onde enviados dos povos bestas a receberão. Como revelar a identidade dela seria arriscado, Abel pede à parte de Lloyd que aguardem em segredo. Todos concordam. 10 dias de viagem depois, ainda estão longe da capital, por escolha própria, já que deliberadamente optaram por uma rota mais longa e segura. Cross reclama sem parar, enquanto Dagas lembra que segurança é exatamente o motivo da rota. Yui não liga nem um pouco. Ela está muito mais animada com a cidade termal logo à frente e pergunta a Claire se já foi a alguma. Cross acha a despreocupação de Yui irritante, mas Silica aponta que a energia dela impede que a viagem vire um sofrimento coletivo, além de deixar Claire curtir experiências normais pelo menos uma vez. Cross quase dá crédito a Yui por ser mais cuidadosa do que parece, até perceber que ela basicamente só quer se divertir. Naquela tarde, chegam à cidade termal. As meninas aproveitam os banhos juntas enquanto os homens relaxam do lado deles. Durante o descanso, Lloyd começa a pensar de novo na ameaça dos demônios. Quanto mais se aproximam da capital, maior a chance de os demônios agirem. Duvida que consigam mover um exército inteiro sem ser notados, então sequestradores de elite parecem mais prováveis. Perdido nos próprios pensamentos, acaba esfregando Cross com força demais, e Cross grita para ele parar de viajar. Mais tarde, Lloyd sugere que fiquem na cidade por um tempo em vez de partir imediatamente. Quer tempo para se preparar caso os demônios ataquem sem aviso. Silica gosta da ideia porque pode trabalhar em novos feitiços. Dagas quer tempo para melhorar o equipamento, e Cross diz que pode usar a pausa para fazer manutenção no arco. Yui decide então que ficarão por lá por algumas semanas. Lloyd, quieto, aceita aquilo como mais uma chance de ficar mais forte para quem agora depende dele. No dia seguinte, Dagas passa horas indo de uma loja de armas a outra, esperando encontrar um escudo que valha a pena. Nada parece certo,
e quanto mais procura, mais frustrado fica. Enquanto vaga por aí, encontra Yui e Claire que estão relaxando pela cidade. Depois de ouvir o que ele precisa, Claire menciona uma lojinha que havia notado numa ruazinha de lado. Disse que parecia incomum do jeito certo, então Dagas decide tentar a sorte lá. A loja se revela muito melhor do que esperado. Os equipamentos em exposição são claramente de altíssima qualidade, mas estranhamente, não há clientes. Aí o dono aparece e cumprimenta Dagas com hostilidade pura, como se esperasse problemas. Quando Dagas explica que só está interessado em escudos, o velho se acalma um pouco e deixa ele olhar. Dagas ainda está tentando entender por que um lugar com equipamentos tão superiores está tão vazio quando um grupo barulhento de aventureiros invade a loja e torna a resposta óbvia. O líder deles, Karen, ri de Dagas por estar naquela loja e o zoando como se fosse um completo idiota. Fica claro que Karen e seu pessoal têm sabotado o negócio. Dagas pergunta por que um aventureiro de rank A perderia tempo intimidando um ferreiro, e Karen admite que está irritado porque o velho se recusou a lhe vender um certo item especial. O dono diz que tinha boa razão. Karen não é a pessoa certa para usar aquilo. Karen recebe mal e tenta transformar a situação numa briga. Um dos lacaios ataca primeiro, mas Dagas o derruba numa fração de segundo. Depois disso, expulsa o grupo inteiro com facilidade e bate a porta na cara deles. Quando Karen ainda insiste em fazer pose de durão lá fora, Dagas mostra a insígnia de rank S e o clima muda na hora. Até o ferreiro pergunta por que não começou por ali. Dagas diz, rank não significa nada se você não consegue sustentá-lo. Aquela resposta conquista o velho. Impressionado tanto com a força quanto com a postura, ele decide que Dagas pode ser a pessoa certa para herdar um escudo raro que vem guardando. Em outro lugar, Lloyd está de volta à hospedaria, afundado nos próprios pensamentos tentando aprimorar a magia de suporte. Quando Yui e Claire chegam, perguntam o que ele está trabalhando. Lloyd admite que quer feitiços mais poderosos, mas também está se questionando se deveria se diversificar. Yui sugere magia ofensiva, mas Lloyd descarta a ideia na hora. Na cabeça dele, magos brancos são péssimos em ataques diretos comparados ao poder de fogo de Cílica. Acha que qualquer coisa que conjurasse seria constrangedora. Enquanto isso, Cílica está treinando sozinha mais longe. Ela fica reprisando a última missão na cabeça e sabe que as coisas poderiam ter dado muito errado sem Lloyd. Aquilo a empurra a melhorar. Começa a experimentar com um feitiço de chama mais forte e continua falhando, mas se recusa a parar. De volta à hospedaria, Yui conta a Lloyd que Cílica sempre foi chamada de gênio por causa do imenso reservatório de mana que tem, mas não é isso que a torna realmente especial. O que a diferencia é que ela nunca desiste, não importa quantas vezes falhe. A teimosia de Cílica dá resultado. Depois de falhas repetidas, ela finalmente faz o novo feitiço funcionar. Fica empolgada cedo demais, perde o controle e explode tudo do mesmo jeito. A explosão a manda para dentro de um lago, e ela sai toda molhada e irritada consigo mesma. Bem nesse momento, Dagas a encontra e conta o que aconteceu na loja do ferreiro. O velho ferreiro prometeu a ele um escudo lendário, mas só se ele resolvesse as misteriosas explosões na floresta que estavam apavorando os moradores. Foi por isso que Dagas veio bisbilhotar por ali. Cílica fica ofendida quando ele insinua que ela pode ser a causa, até virar pro lado e perceber que a explosão secou o lago completamente. Nesse ponto, nem ela consegue negar. Dagas a leva até a loja para explicar tudo. Cílica pede desculpa várias vezes, mas também faz questão de mencionar que restaurou o lago depois. O velho apenas ri e diz que é suficiente para ele. Já que nenhum dano real foi feito, entrega o escudo prometido a Dagas. Dagas acha que não o merece de verdade, mas o ferreiro diz que confiança também conta. Mais tarde, Dagas mostra o escudo orgulhoso pro grupo, e Cílica compartilha que também conseguiu criar um novo feitiço. Todos ficam animados com o progresso. Lloyd começa a sentir que ficou para trás, e Cross também sente aquela pressão lá no fundo. Yui manda todos pararem de se comparar e melhorarem no próprio ritmo. Cross recebe mal no dia seguinte e decide que precisa de um avanço. Já fez a manutenção do arco, já treinou, mas nada parece diferente. Pensando nisso, bate em Lin, um jovem arqueiro no caminho para a guilda. Depois de ajudá-lo a se levantar, Cross descobre que o garoto também é aventureiro. Lin imediatamente suplica que Cross entre na parte dele para uma missão, e Cross acaba concordando porque simplesmente não tem como dizer não. No caminho, Cross fica curioso porque Lin não tem uma party fixa. Afinal, arqueiros têm dificuldade atuando sozinhos. Quando chegam à guilda, a resposta fica óbvia. Alguns aventureiros logo começam a zoar Lin e o chamam de inútil de rank e que só arrasta os outros para baixo. Lin pede desculpa a Cross por tê-lo envolvido, mas Cross diz que não tem problema. Ele sabe como é ser subestimado, e aquilo faz Lin se sentir muito melhor. Ao mesmo tempo, Yui está tentando decidir se continua devorando os melhores restaurantes da cidade ou começa a se preocupar com a silhueta. Enquanto está travada nessa questão de vida ou morte, nota uma cena próxima. Uma nobre está gritando com uma criança que, sem querer, respingou lama no vestido dela e está ordenando que seus guardas a matem. Os moradores ficam em silêncio porque a família da mulher é influente, mas Yui entra sem hesitar.
A nobre exige saber com quem Yui acha que está falando, e Yui basicamente responde que está olhando para uma adulta fazendo pirraça por nada. Aquilo deixa a nobre ainda mais furiosa, e ela manda os guardas em cima de Yui. Yui diz para a criança correr, saca a espada do armazenamento e lida com os guardas sem esforço. A multidão fica chocada, mas a nobre tem um último truque. Tem uma maga escondida na multidão, e essa maga de repente prende Yui com um feitiço de imobilização que drena tanto energia quanto mana. Pela primeira vez, Yui está em perigo de verdade. A nobre manda os guardas terminarem com ela. Antes que possam, uma mulher de capuz aparece e pergunta se realmente precisam ser tão patéticos assim. Quando a nobre avança sobre ela, a estranha se move numa velocidade que ninguém consegue acompanhar. Em instantes, os guardas estão no chão. A maga escondida foi derrotada, e até a nobre colapsa de medo. Depois de tudo, Yui a agradece e pergunta como ficou tão forte. A mulher diz que Yui já é impressionante, mas Yui admite que quer ficar muito mais forte porque quer alcançar Lloyd. A estranha reage ao nome de Lloyd, e então revela que conhece Merlin. Concorda em ajudar Yui a treinar por um tempo e se apresenta como Lilith. As duas vão para a floresta, onde Lilith saca uma espada enorme com magia de armazenamento, fazendo Yui perceber na hora que Lloyd não é o único capaz de coisas assim. Então Lilith demonstra um golpe à distância, feito de mana pura, e corta uma árvore sem nem chegar perto dela. Yui fica atônita e quer aprender aquilo imediatamente. Enquanto isso, Lloyd continua sobrecarregando o próprio cérebro tentando inventar algo novo, e Claire se oferece para arrastá-lo para um passeio. Os dois saem para comer doces, e, enquanto relaxam, Lloyd pergunta se a magia que Claire usa para se comunicar com monstros é magia ancestral. Ao mesmo tempo, Cross leva Lynn para a floresta e começa a ensiná-lo de verdade. Com uma orientação clara, Lynn melhora muito mais rápido do que o esperado. De volta ao café, Claire confirma que o poder dela está ligado à magia ancestral. Lloyd pergunta se conseguiria aprender esse tipo de feitiço também, já que parece tão eficaz. Claire o fecha na hora. Explica que pessoas capazes de usar magia ancestral são incrivelmente raras, e se alguém sem o dom certo tentar, o resultado pode ser fatal. Ela até conta sobre um mago poderoso que morreu instantaneamente depois de forçar um feitiço ancestral. Lloyd recebe aquilo de boas. Abandona a ideia e decide que precisa encontrar outro caminho. Na floresta, Cross e Lynn terminam de caçar os slimes que vieram buscar. Mas aí uma aranha gigante aparece e começa a se alimentar dos restos. Cross ataca, mas só as flechas não são suficientes. Ele percebe que precisa, ou de suporte mágico, ou de uma cadência de tiro muito mais rápida. Então Lynn faz uma sugestão inteligente. Em vez de sacar flechas do modo normal, Cross deveria invocá-las diretamente do armazenamento. Cross testa, e a diferença é enorme. A velocidade de disparo dispara, e ele sobrecarrega a aranha com uma rajada rápida. Quando voltam para a guilda, Cross deixa Lynn ficar com todo o crédito para que os outros finalmente comecem a vê-lo como capaz. Então Lynn percebe que Cross é Rank S, e simplesmente perde a cabeça completamente. Não muito longe, Yui continua tentando copiar o golpe voador de Lilith, mas é muito mais difícil do que parecia. Lilith fica confusa, porque para ela saiu naturalmente. Yui começa a se perguntar que tipo de monstro essa mulher realmente é, mas continua assim mesmo. Então, Lilith pergunta por que Yui está tão desesperada para ficar mais forte. Yui admite que chegar ao Rank S a deixou arrogante, mas conhecer Lloyd mudou aquilo. Agora ela quer força suficiente para ficar ao lado dele de verdade. Lilith respeita essa resposta. Naquele momento, um monstro pula em Lilith pelas costas. Yui reage sem pensar e dispara um golpe voador que o mata. Lilith sorri e diz que ela finalmente conseguiu. Yui percebe que só funcionou porque parou de pensar demais. Então, o cansaço cai sobre ela de vez, e ela desmaia no local. Lilith a deixa quietinha na porta da hospedaria antes de desaparecer. Na manhã seguinte, Yui está cheia de energia e pronta para continuar. Lloyd, por outro lado, está frustrado consigo mesmo porque acha que não conquistou nada durante a pausa, mesmo tendo aprimorado vários feitiços e criado novos. Longe dali, Gulist está reportando o fracasso anterior ao seu mestre, que fica enojado com a bagunça que ele fez. Gulist jura que não vai falhar de novo, e a próxima ordem é simples: encontrar Claire. Depois de sair, Gulist faz uma baita birra porque não tem a mínima ideia de por onde começar. Então Michelle aparece. Gulist quer despedaçá-lo, mas Michelle diz calmamente que ainda está devendo pagamento pelo plano anterior. Antes de Gulist poder reagir, Michelle compartilha uma nova informação. Claire está a caminho da capital humana, guardada por vários aventureiros de Rank S. Quando Gulist pergunta por que está ajudando, Michelle diz que quer reparar sua posição depois da operação fracassada e está disposto a trabalhar com os demônios de novo para capturar Claire desta vez. Durante a viagem, o grupo de Lloyd ouve um farfalhar próximo e se prepara instantaneamente para lutar, mas é só um coelho. Mesmo assim, Lloyd varre os arredores com magia de detecção e confirma que nenhum demônio está por perto. Quando param para descansar, ele admite que se sente despreparado comparado a todo mundo. Yui diz que ele precisa confiar mais em si mesmo, e Claire concorda, dizendo que ele é claramente o mais forte da parte.
Os outros reforçam aquilo também, lembrando que treinaram porque queriam alcançá-lo. Yui aponta que se ele continuar se avaliando baixo demais, nunca vai conseguir medir o próprio crescimento direito. Lloyd finalmente diz que vai tentar parar de se diminuir tanto. Em outro lugar, Merlin visita Hyuan, uma velha amiga que vive por trás de camadas de ilusão dentro de um castelo escondido. Depois de passar pelos guardas e paredes falsas, Merlin pergunta sobre o reino dos demônios. Hyuan diz que o governante atual vem da linhagem do antigo rei demônio, embora essa geração provavelmente não seja tão avassaladora quanto a última. Então Merlin abre metade de um livro de feitiços ancestral e pergunta se poderia ser usado para selar o rei demônio caso ele retorne. Aquilo preocupa Hyuan imediatamente. Depois de examiná-lo, ela diz que o livro ainda carrega traços da magia de Sibyl. Merlin fica emocionada e revela que Lloyd tocou esse mesmo livro uma vez e provou ser compatível com a magia ancestral, tornando-o outro eleito. Ela admite que o treinou brutalmente para torná-lo forte, mas falhou em entendê-lo como pessoa. E agora ele está lá fora escoltando Claire enquanto ela sente falta dele. De volta na estrada, Lloyd tenta um último scan amplo antes de escurecer, mas o feitiço é interrompido. Uma névoa mágica pesada de repente se espalha pela área, e Celica nem consegue invocar o cajado dentro dela. Lloyd percebe rapidamente que a névoa foi criada por demônios para interferir com a magia. O grupo corre para o vilarejo próximo, mas o lugar inteiro está coberto de névoa também. Lloyd potencializa o poder de Celica para que ela finalmente consiga chamar o cajado. Então ela limpa a névoa com magia de vento. Assim que se dissipa, encontram demônios esperando por eles. Claire reconhece Gullist imediatamente, o mesmo que a sequestrou antes. A luta começa na hora. Yui dispara golpes à distância com a espada, Celica ataca com fogo e Cross ocupa uma posição elevada para atirar nos conjuradores inimigos. Mas Gullist ignora tudo aquilo e caminha direto em direção a Claire. As flechas de Cross ricocheteiam nele, e até os ataques de Yui não o alcançam. Dagas bloqueia um dos golpes com o escudo, e Lloyd entende o motivo. Gullist está envolto em armadura mágica invisível. Quando Gullist decide que Lloyd é a ameaça real e vai em cima dele, a situação começa a desabar. Então uma onda enorme de gelo rasga a rua e congela os subordinados de Gullist enquanto poupa a equipe de Lloyd. Quem conjurou foi Sheena, a amiga de infância de Claire, conhecida como a heroína do cristal de gelo. Will também aparece e vai atrás de Michelle, responsável pela névoa. Sheena deixa claro que não tem lá grande opinião sobre aventureiros, mas Claire corre para ele imediatamente. Yui havia ouvido que ele era grosso, e vê-lo em pessoa confirma os rumores. Mesmo assim, ele ouve na hora que Claire o repreende. O reencontro dura só um momento, porque Gullist se liberta, e Sheena insiste em enfrentá-lo sozinho. Sheena vai com tudo com ataques de gelo, mas Gullist continua resistindo. Durante a batalha, Lloyd percebe que o ar gelado está afetando Gullist mesmo quando os ataques diretos não chegam. Avisa a Sheena para ter cuidado, mas Sheena o ignora. Aquilo sai caro. Gullist vinha carregando magia no punho o tempo todo, e quando finalmente a libera, o choque causa uma explosão enorme. Depois disso, Lloyd confere se os companheiros estão bem e confirma que sim, mas Claire sumiu. Então vê Gullist carregando o corpo inconsciente dela em direção a uma enorme nave voadora que acabou de aparecer. Gullist escapa com ela antes que alguém consiga reagir. Sheena tenta perseguir o navio numa coluna de gelo, mas perde força e cai. Lloyd pede a Celica que amorteça a queda dele e o cura antes mesmo de Sheena perceber. Os outros se reúnem ao redor de Lloyd e perguntam o que fazem agora. Ele diz que já tem um plano. Sheena odeia receber ordens de um aventureiro, mas o resto do grupo o força a admitir que Lloyd é quem está pensando com clareza. No fim, Sheena concorda em trabalhar com eles para resgatar Claire. No navio, Gullist elogia a aeronave por ter tornado a missão possível. Michelle explica que não estava pronta durante o ataque a Ishtar, mas agora funciona porque ele encontrou uma fonte de energia adequada, um fragmento sobrevivente do corpo do antigo rei demônio, ainda cheio de mana. Ele construiu um dispositivo para drenar esse poder e usá-lo como combustível. Gullist fica enojado com a ideia de Michelle usando o antigo rei demônio como bateria, mas Michelle só ri e chama aquilo de curiosidade científica. Antes que possam continuar, os alarmes disparam. Michelle verifica os controles e vê Sheena construindo apoios de gelo no ar enquanto a equipe de Lloyd o segue com magia antigravidade. Quando alcançam o navio, todos sacam as armas e atacam. Lloyd potencializa o grupo inteiro imediatamente. Sheena avança primeiro, mas a armadura de Gullist ainda bloqueia tudo. Lloyd discretamente adiciona outro feitiço a Gullist sem deixar óbvio, então faz um sinal para todo mundo atacar junto. Celica cobre a área com névoa corrosiva. Yui e os outros atacam de todos os lados, e Gullist continua se defendendo com a armadura enquanto os provoca. Então Gullist prepara o soco mais forte de novo, mas no meio do movimento, o braço dele de repente congela e se parte. Ele não consegue entender o que aconteceu. Sheena diz que é friagem, mas Lloyd explica o truque completo. Antes, Lloyd secretamente lançou magia que anulava a dor em Gullist para que ele não sentisse o frio destruindo o próprio corpo. A armadura podia bloquear ataques. Ele percebeu isso.
mas não o dano do frio que Gullist jamais sentiu. Lloyd descobriu aquilo quando viu o cabelo de Gullist congelando na luta anterior. Então foram o mantendo distraído até o frio terminar o serviço. Enquanto o anestésico vai passando e a dor finalmente chega, Gullist recua desesperado para mais fundo no navio. Ele arromba as gaiolas onde ficam os monstros experimentais de Michelle para que lutem por ele. O grupo de Lloyd corre atrás e encontra Claire presa numa gaiola. Sheena exige a soltura dela, mas Gullist já causou o caos libertando as criaturas. Michelle entra em pânico por um segundo quando uma cobra gigante enrola em Gullist, e então muda de ideia. Em vez de parar a confusão, ativa um dispositivo escondido no chão e libera um som mágico estranho. Os monstros imediatamente caem sob seu controle. Sheena liberta Claire primeiro e a arrasta para longe da gaiola, mas mal dão um passo antes dos monstros controlados por Michelle cercarem o grupo inteiro. Todo mundo pega na arma, pronto para lutar, até Claire pular na frente e implorar que não machuquem as criaturas. Então ela começa a cantar com magia ancestral e os monstros se libertam do controle de Michelle. Mas aquele feitiço faz mais do que libertá-los. O navio começa a tremer, o sistema mágico começa a falhar, e até Gullist perde o equilíbrio quando agarra o núcleo de energia e leva uma descarga. Michelle rapidamente entende o que aconteceu. O feitiço ancestral de Claire reagiu com o fragmento do Rei Demônio que alimenta o navio e o empurrou para a sobrecarga. Se continuar assim, a coisa toda explode. Ele arranca o fragmento e o resfria, mas no momento em que faz isso, a aeronave começa a cair. Lloyd reage na hora e usa magia gravitacional para impedir uma queda livre. Então, Gullist começa a agir de forma estranha e exige o fragmento. Michelle percebe que a vontade do Rei Demônio está tentando usar Gullist como corpo. Em vez de impedir, fica animado e atira o fragmento para ele. Mana sombria explode. Monstros próximos são sugados por ela. E quando se acalma, Gullist emerge transformado num quimera monstruoso. Todo mundo fica horrorizado. Michelle, por outro lado, fica fascinado, até a quimera se virar para ele e matá-lo instantaneamente. Depois disso, a criatura foca na equipe de Lloyd. Dagas bloqueia o primeiro golpe com suporte de Lloyd, mas sabe que não consegue aguentar isso por muito tempo. O grupo tenta escapar do navio em queda, mas a quimera os corta. Sheena quer matá-la, mas Claire o impede de novo. Criaturas inocentes ainda estão presas naquele corpo. Enquanto os outros atiram nela de longe, a quimera responde com uma tempestade de vento e fogo que os desliga completamente. Bem nesse momento, Merlin e Will se teleportam por perto depois de receberem notícias urgentes. Quando o grupo de Lloyd é encurralado, ele de repente tem um plano de fuga. Manda todo mundo se agarrar às paredes internas e guardar as armas. Depois derruba o feitiço gravitacional que segurava o navio estável. A aeronave inclina violentamente. A quimera desliza para longe, e a party usa aquela abertura para correr para fora. Lloyd é o último a sair, bloqueando um disparo com uma barreira antes de se juntar aos outros. Lá fora, ele pede a Sheena para criar uma plataforma de gelo para todo mundo, mas a quimera a quebra quase imediatamente. Então Lloyd dá mais uma ordem arriscada. Pulem. Sem opção melhor, todos seguem. No ar, Sheena cria mais um apoio de gelo, e o grupo pousa junto sobre ele. Lloyd fala para Silica esperar o momento perfeito e só amplificar a magia de vento dela quando estiverem baixos o suficiente. Ela acerta o timing, desacelera a queda e dá a todos espaço suficiente para pular para o chão com segurança. Quando poisam, os outros agradecem a Silica, mas ela diz que foi Lloyd quem fez aquilo funcionar. Até Sheena começa a repensar a visão que tinha sobre trabalho em equipe depois de ver Lloyd guiar todos por aquele desastre. Então o navio cai atrás deles e explode. Claire desmorona pensando nos monstros que ainda estavam presos dentro. Mas o pesadelo não acabou. A quimera sobrevive, rasteja para fora e fica ainda maior. Lloyd leva todos para a floresta para reagrupar. Merlin e Will chegam por perto e ficam ocultos tempo suficiente para ouvir o grupo discutir a situação. Lloyd acredita que o canto ancestral de Claire despertou o fragmento do Rei Demônio, que tomou conta de Gullist e se fundiu com os monstros. Também acha que parte de Gullist ainda está lá dentro, o que explica por que a quimera continua perseguindo Claire. Dagas sugere escondê-la com magia de ocultação, mas Lloyd diz que aquilo não resolve o problema real. Sheena diz que deveriam simplesmente matar a coisa, mas Claire ainda recusa. Quer salvar as criaturas dentro dela. É aí que Lloyd chega com um novo plano. Ele quer que Claire cante de novo enquanto ele amplifica o poder dela, na esperança de que os monstros dentro da quimera a ouçam e se libertem. Claire fica aliviada por poder haver ainda uma forma de salvá-los, e concorda na hora. Mas antes que comecem, Merlin aparece e os interrompe. Lloyd fica atônito ao vê-la. Merlin o avisa para se afastar da magia ancestral. Diz que ele não tem ideia do que custa. Lloyd empurra de volta pela primeira vez e diz que Claire ainda consegue usá-la com segurança se ele a apoiar. Merlin fica sem reação diante de o quanto ele mudou. Lloyd diz que sair de casa e conhecer os amigos o fez perceber algo importante. Se ficar com medo da própria força para sempre, nunca vai crescer. Diz que não é mais confiança cega. Ele finalmente entende seus limites e o que precisa fazer. Antes que Merlin possa responder, a quimera ataca.
Lloyd instantaneamente lança magia de suporte em China, que faz chover lanças de gelo para distrair o monstro. Enquanto a criatura está ocupada, Lloyd sobe no próprio corpo dela e usa o cajado para carregar o canto de Claire diretamente até ela. Enquanto potencializa e canaliza a magia dela, sente algo estranho, mas continua assim mesmo. A canção começa a funcionar, a quimera começa a se desintegrar, e os monstros presos começam a cair livres, mas acima deles, um vazio negro de repente se abre. Merlin vê aquilo e entende exatamente o que significa, mas Lloyd não tem tempo para reagir. Está focado apenas em terminar o resgate. Bem quando o último resto do corpo do monstro desmorona, o vazio negro suga o que sobrou de Gulist, e Lloyd junto com ele. Todo mundo lá fora ouve uma voz enquanto Lloyd é arrastado para aquele espaço escuro. Merlin a reconhece imediatamente. É Sybil. Dentro do vazio, Lloyd vê o próprio corpo se desmanchando e ouve Sybil explicar a verdade. A magia ancestral veio de pessoas de tempos remotos que ultrapassaram os limites humanos normais e aprenderam a dobrar a própria realidade. Mas o poder delas trouxe desastre, então foi selado. Apenas herdeiros raros tinham o dom de usá-la, e o próprio mundo foi alterado para que qualquer outro que tentasse empunhar aquele poder fosse destruído. Lloyd então descobre que o próprio Sybil quebrou essa regra. Quando o Rei Demônio se destruiu e matou uma cidade inteira junto com a parte de Sybil, Sybil usou magia ancestral proibida para trazer todos de volta, sacrificando a própria vida. Agora Lloyd sofre o mesmo contragolpe depois de tocar aquele poder por acidente. Sybil diz que ainda há um único caminho de volta: seguir o coração. Lloyd mergulha dentro de si mesmo, pensa nos amigos, e os ouve chamando por ele lá de fora. As vozes deles o guiam de volta. Com o romper do amanhecer, Lloyd cai para fora do vazio negro e pousa na frente deles. A Party corre até ele de uma vez. Merlin observa de longe com lágrimas nos olhos, agradecendo Sybil em silêncio. Depois de tudo aquilo, o grupo escolta Claire com segurança até a capital. Todo mundo ainda está em choque ao descobrir que a mestra de Lloyd é a famosa sábia Merlin. Lloyd, com toda a honestidade, diz que ela nunca pareceu assim para ele. Claire se reencontra com eles lá, e China pede desculpa de forma estranha por ter perdido um presente feito à mão que ela havia lhe dado durante a batalha. Ela sorri e diz que sempre pode fazer outro, o que o deixa envergonhado e com o rosto vermelho. Mais tarde, o rei agradece pessoalmente à equipe de Lloyd por proteger Claire e os recompensa generosamente. Logo depois, Ryuan aparece e começa imediatamente a farejar Lloyd porque a magia dele tem um cheiro parecido com o de Merlin. Lloyd acha ela esquisita, e todo mundo fica olhando confuso, até Merlin explicar casualmente que Ryuan identifica pessoas pelo cheiro da magia delas. Depois que aquele momento estranho passa, a party de Lloyd começa a fazer fangirling sobre Merlin por ser uma maga lendária, enquanto Lloyd ainda não entende bem por que todo mundo age como se ela fosse algo intocável. Então Merlin faz uma pergunta simples. Ele quer voltar para casa? Lloyd diz que não. Quer continuar viajando, aprender mais tipos de magia, inventar novos feitiços e se tornar alguém ainda mais útil para as pessoas ao seu lado. Merlin fica genuinamente feliz ao ouvir aquilo. Ela vai embora com Will, sabendo que o perigo do retorno do Rei Demônio ainda paira sobre o mundo e que Lloyd vai importar muito quando esse dia chegar. Enquanto isso, Lloyd e os amigos chegam à mansão que o rei lhes deu e olham pra frente, para o próximo capítulo dessa jornada juntos. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.